Vamos ler o Salmo 119. Não todo, né? Glória a Deus. É quase 200 versos. Aleluia. Amém. Quero ir com a igreja do Senhor. Nós vamos tratar de assuntos muito importantes hoje. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Salmo 119, verso 105. Glória Salmo a Deus, aleluias. 119 e o verso 105. Glória a Deus, aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Amém? Amém, glória a Deus. Só uma palavra. Glória a Deus. Então nós vamos tratar e continuar o nosso estudo. Aleluia, glória a Deus. Como segue na nossa oportunidade para a nossa segunda aula, que estamos tratando de uma matéria importante da teologia sistemática, que é a homilética, e estamos na segunda fase do estudo. Então iremos dar continuidade nessa segunda aula para aqueles que nos acompanham através da internet, aqueles que estão conosco também desde a primeira aula e aqueles que estão conectados agora ou irão conectar depois. A importância dessa matéria para a nossa educação eclesiástica, principalmente para nós que somos obreiros da casa do Senhor, nós que de forma direta ou indireta temos cargo na igreja e exercemos ou temos cargo de liderança na nossa igreja. Então, nós iremos tratar da continuidade e eu apliquei um trabalho mais didático a essa segunda parte, qual vou tratar conosco nesta noite. Muito bem, como eu havia tratado sobre a origem da igreja primitiva e a forma que era aplicada esta doutrina, que na verdade trata da arte de falar, da arte de trabalhar sermões de forma oratória, retórica e prática. E então aí eu tive estudando e elaborando outras coisas, aí aplicando a esse nosso estudo de forma didática, de forma pedagógica, para nos ensinar algo importante para nós. Muito bem, tratando da nossa segunda parte, eu queria só apenas retratar a parte seguinte, que tratava do templo constituído, onde era celebrado as reuniões de forma orada. Na época em que Jesus havia trabalhado seu ministério, sabemos que havia sinagogas, e as sinagogas era o lugar específico para se manifestar a palavra através do ensinamento de forma oral, de forma que a palavra não era aplicada assim em cima de estudo, porque não havia ainda
essa teologia de forma simplificada para que as pessoas viessem ter o pleno conhecimento da palavra de Deus, ou o pleno conhecimento das Escrituras, ou até mesmo os conceitos, as doutrinas que eram aplicadas, né, naquela época. Então era necessário que havesse ali um orador, alguém que fosse um mestre de cerimônia, ou alguém que celebrasse aquela cerimônia, e ele ali seria o orador que faria aquele trabalho. Qual é o desenvolvimento de hoje aplicado a nós que somos os porta-voz da palavra, nós que transmitimos a palavra de forma direta ou indiretamente a um público ou a um grupo de pessoas de forma simplificada hoje como uma assembleia, que é uma reunião aonde o orador ele tem a oportunidade de expressar a palavra de Deus de forma oral, trazendo a raiz da palavra acerca das Escrituras Sagradas. Então, eu queria trazer algo que iria ser aplicado ao nosso conhecimento, porque até mesmo nós sabemos que no Antigo Testamento não havia igrejas, né? Não havia templos onde a palavra não era de forma clara, objetiva, aplicada ao público, né? E não havia também o interesse do público por aquele conhecimento, né, da Sagrada Escritura, que é onde era aplicada as leis, os estatutos do Senhor, onde era colocado dentro do povo a real vontade física da igreja e espiritual do povo, né? Deus sempre quis tratar com o povo duas razões principais e muito importantes na vida da igreja: é a vida física e a vida espiritual. A vida física e a vida espiritual. Aleluia. Nós sabemos que a igreja ela tem duas vidas. A igreja ela tem, na verdade, na terra, duas relevantes e importantes naturezas. A natureza física, que é a natureza onde os trabalhos são realizados de forma humana, e existe a natureza espiritual, onde a natureza do Espírito é manifesta através das obras, através dos dons que é distribuído na igreja, né? Variados tipos de dons. Então, essa é as duas naturezas. E isso é muito importante. Por isso que, quando é aplicado a ciência do estudo, a ciência, quando é tratada na realidade, a doutrina do conhecimento pleno daquilo, o que a homilética quer aplicar ao nosso conhecimento, é muito importante nós sempre ter isso em mente, que a igreja, ela trabalha na forma física e na forma espiritual. Aleluia. Até mesmo porque o Espírito não tem a capacidade de sair de você, da sua casa, e vir congregar. Não, ele precisa que a matéria se locomova da sua residência para estar neste lugar, para que a física, que é seu corpo, se locomova e o Espírito trabalhe através da sua vida. Aleluia. Então, isso é muito importante, a gente ter esse pleno conhecimento, porque as pessoas têm essa natureza, essa ideia, essa idealização de que não precisa da igreja, que não precisa estar na igreja, diretamente ou indiretamente. E até muitos pressupõem que os cultos litúrgicos não passa apenas de uma religiosidade. Ou seja, se eu vou no culto da terça, da quinta e domingo, eu sou religioso, eu não preciso estar lá. Eu não preciso, porque o meu espírito, ele intercede a Deus onde eu estiver. Mas essa não é a real verdade bíblica e nem teológica acerca desse assunto. Então, você veja que sempre a Bíblia vai aplicar a nossa capacidade física e espiritual. Veja bem, o Espírito, e quando eu trato de Espírito, eu não estou falando do Espírito humano, eu estou falando do Espírito Santo, que é Deus, que opera em nós, em nosso Espírito. Então, é diferente de nós, seres humanos, e os anjos, e o próprio Espírito Santo.
Você veja bem, eu não posso ocupar 2 espaços, porque eu sou uma matéria física. Sim ou não? Sim. Para alguém ocupar o meu espaço, aonde eu estou aqui agora, eu tenho que sair daqui. Os anjos também, eles sendo poderosos em poder e magnificência, mas eles também não têm o poder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Nem os anjos e nem nós, porque somos seres criados por Deus. Mas o Espírito Santo, ele está aqui agora, ele está no Japão, ele está nos Estados Unidos, ele está nos 4 cantos da terra, porque esse Espírito não é o Espírito nosso, não é o Espírito dos anjos, é o Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante para nós tratar sobre isso, principalmente nós que somos obreiros na casa do Senhor. Repito, nós que somos obreiros na casa do Senhor. Aleluia. Em nós há um senso de responsabilidade ao qual foi incumbido para cada um de nós, não segundo aplicado a necessidade de que se cobre do homem, porque primeiro o ministério não vem do homem, na vida do ser humano e nem na vida da igreja. O ministério primeiro vem de Deus. É Deus que dá o ministério e é o homem que reconhece a chamada e aí traz ao homem a natureza daquele do qual ele foi chamado. Mas para isso acontecer também precisa capacidade intelectual, capacidade física, que é a humana, e capacidade espiritual. Aleluia. E isso ninguém aprende, ninguém é iluminado, ninguém recebe quando ele tem uma ideia firmada nele mesmo, que ele não precisa aplicar o conhecimento à sua vida ministerial, à sua vida ministerial, o seu chamado ministerial, a sua vocação. Tanto nós que exercemos o cargo de obreiro, como de liderança na igreja. Todos nós, tanto a liderança, tanto os obreiros, como aqueles que querem e desejam também ser obreiro na casa do Senhor, ter um cargo de liderança, temos que aplicar ao nosso ministério o conhecimento da palavra de Deus, que é o estudo acerca de tudo que Deus quer que nós aplicamos ao nosso ministério. E isso só é capaz através do ensinamento e da doutrina. Aleluia. Então isso é muito importante, é um ponto que eu queria destacar. E aí eu trouxe essa natureza para que fique claro, para que fique na realidade gravada em nosso coração, aplicado em nosso conhecimento, e que seja conhecimento de causa humana e física e espiritual, ao qual nós estamos dando, a importância devida ao nosso chamado, ao nosso ministério, a nossa capacidade de se estruturar espiritualmente através da palavra, se estruturar a parte física e intelectual, que isso é a prática do ensino e do estudo da palavra de Deus, e além disso tudo, o nosso aprimoramento espiritual, através do conhecimento que é dado didaticamente através da Bíblia, que vai extrair de nós a realidade, o princípio básico para o nosso ministério e a manifestação visível daquilo que é aplicado a cada um de nós através do conhecimento. Aleluia. Veja bem, o Espírito nunca vem primeiro do que o conhecimento. Não. Não existe na realidade uma manifestação visível da manifestação do Espírito na vida de uma obreira ou de um obreiro ou de alguém que exerce o santo ministério, sem primeiro ele ser preparado, educado, disciplinado, apto para estar diante do seu ministério e, acima de tudo, ter ciência e conhecimento
que os seus fundamentos estão baseados na isso. Isso é muito importante. Então, eu quero deixar bem claro que a homilética em nossa vida, ela requer de nós isso. Um comprometimento humano. Qual é que ponto nós possamos frisar do nosso comprometimento humano? Através do conhecimento que é adquirido através da palavra. Isso é importante, isso é muito importante na vida nossa, que é obreiro. Não é tipo uma pessoa, eu falei, Jesus, eu não vou sair de dentro do estudo, porque eu vou bem, aí depois não, mas eu quero só sair só um pouquinho. Não é tipo uma pessoa que ele vai em um determinado lugar e aí ele se identifica, né? Hoje não acontece mais isso, né? Mas antigamente as pessoas tinham respeito pela igreja. E a igreja, de forma espiritual, porque a igreja física é esse aqui, ó. Porque essa igreja física, ela não pode se mover. Sim ou não? Sim. Mas a igreja espiritual somos nós, não é isso? Sim. Mas alguém antigamente tinha respeito pela igreja em si, pela instituição. E aí elas chegavam na igreja em primeiro lugar, e aí você já conhecia o brilho de cara. Porque ele se identificava pelas suas credenciais. E aí, a primeira coisa, quando você chega numa instituição, na porta tem um porteiro. É ele que é encarregado de pegar a sua documentação para levar a tribuna da igreja. Para quê? Para identificar que ali, naquele recinto e naquele momento, tem uma autoridade eclesiástica. Sim ou não? Sim. Eclesiástica. Não é diretamente que a credencial está te dando autoridade. Não, isso não é o primórdio da real vontade de Deus. Não é que a credencial vai te dar acesso ao templo. Não. O que vai te dar acesso ao templo, a credencial, é apenas uma carta te apresentando que você está no recinto. Mas o que vai te dar credibilidade, olha, presta atenção nisso. O que vai te dar credibilidade, o que vai te trazer firmeza, o que vai te identificar fisicamente pelo teu tipo de postura, em primeiro lugar. Aí por isso que eu volto a falar que o espírito não vem primeiro que a matéria. A matéria vem primeiro. Vai identificar que você está no recinto. Mas o que vai transmitir para o auditório ao qual você está presente naquele momento é a tua oratória. Aleluia. É a tua oportunidade. Em nós cai um jugo pesado, porque nós representamos primeiro o reino de Deus, segundo, o reino dos homens, e terceiro, o reino espiritual. Você já imaginou a responsabilidade que recai sobre a vida de um obreiro? Sobre a vida de um representante de uma instituição? Você já imaginou? Será que você já se colocou em casa a pensar, analisar na sua vida e dizer assim:
tipo de obreiro que eu sou? Quem de fato eu estou representando? O que é que está me identificando como obreiro? É minha credencial? Porque eu tenho uma meia dúzia. É meu diploma? Eu tenho uns 2 ou 3. Não é. É a minha oportunidade que vai identificar quem eu sou e quem eu represento. Aleluia. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Glória a Deus. Você já imaginou a importância do conhecimento aplicado por causa em nossa vida ministerial? Olha que importante. Aí, quando você está naquele recinto, sendo representado pelaquela instituição, e importante trazer isso ao nosso pleno conhecimento, que a instituição não é representada pela presença do pastor presidente, mas sim da pessoa que está presente no lugar representando a instituição. Aleluia. Sim ou não? Então, eu vou dar uma oportunidade que está conosco hoje, pastor Paulo Portela, nome forte. Ele está representando a Igreja Evangélica Novo Templo Moriá, sediada no Roxidale, registrada em cartório, tudo certinho, legalizada. Os irmãos recebem meu irmão, digamos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo. Em nome de Então Jesus. nós vamos ouvir uma saudação. Meu Deus. Aí, é grave. Uma saudação. Eclésia. Tudo que é aplicado à doutrina da igreja. Uma saudação é 5 minutos, não é 50 minutos. De fato que eu não irei pregar na minha oportunidade, eu irei representar a minha instituição ao qual eu estou sendo presente naquele recinto, naquele momento. Sim ou não? Então, eu tive uma oportunidade para quê? Dar o quê? Saudação. Dar o quê, irmão? Saudação. O que foi que o pastor falou antes de eu ir? Como foi que o pastor falou antes de eu ir ter minha saudação? Eu vou dar uma oportunidade para o pastor Paulo dar uma saudação. E tem instituições que ainda dizem saudação breve. É mesmo. Breve. Você está representando uma instituição. Onde é que aprende isso? É na pizzaria? Meu Deus. É na Casa do Norte? Glória. É na praia? Não. É tomando banho de piscina? Não. Ou é comendo um churrasco? Não também. Onde é que se aprende isso? Na igreja. Na igreja. No culto de doutrina, no culto de ensinamento, cai sobre nós uma responsabilidade, e nós temos que ter responsabilidade não apenas com a instituição, primeiro com nós mesmos. Nós mesmos. Então o pastor Paulo vai ter uma saudação. Não precisa, na minha oportunidade, mostrar uma espiritualidade que eu não tenho. Sim ou não? Sim. Sejamos mais sucinto, prático, rápido e eficiente. Não precisa também engrossar a voz, nem levantar os ombros. Excelentíssimo. Postura. Homilética, irmão. Homilética, é a segunda aula. Ai, que medo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nossa.
Esse é o trovão mesmo. Isso é eloquência? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Isso é eloquência? Não. Então, a homilética também traz ao nosso pleno conhecimento que nós, em primeiro lugar, para representar a instituição, para representar o ministério, para representar o chamado, primeiro, primordial acima de tudo, manter a postura sem fingimento. Meu Deus. Tem gente que finge postura, que não tem. Meu Deus. Para querer se mostrar, Meu Deus. para querer mostrar uma espiritualidade fingida, Meu Deus. falsa. Que medo. Sejamos nós mesmos. Glória a Deus. Meu Deus. Sejamos nós mesmos. Aleluia. Se é para riba, é para riba. Se é simbora, é simbora. Meu Deus. Vamos. Postura. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Na minha oportunidade, irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui neste lugar, por conhecer o rebanho do Senhor, conhecer o pastor da igreja, a liderança, os obreiros, os presbíteros, diáconos, evangelistas. Eu estou muito contente de estar aqui nesta noite. Gostei muito do lugar, me senti muito agradável, a recepção foi ótima. Sempre se mostrar o naturalismo de um obreiro que foi preparado para ser representado por uma instituição. Aleluia. Postura. Eu sei que uma saudação é 5 minutos. Eu quero ler apenas um versículo, para não deixar apenas minhas palavras. E olhando para o relógio, mantendo postura discretamente, para não transmitir ao seu auditório nervosismo olhando para o relógio, porque isso vai transmitir fraqueza para o seu auditório. Olha, ele está olhando para a hora. Eu acho que ele ficou muito tempo. Postura. Não procurar textos longos, observar o seu auditório, a necessidade do momento, pedir luz da interpretação ao Espírito antes de falar sem causa, sem razão, sem eficácia e sem objetivo. Objetivo. Procurar transmitir de forma natural, não impedindo que a manifestação do Espírito seja ativa na vida do obreiro. Não é isso que o ensino quer tratar e nem oprimir. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, ele sabe a hora de fazer, de falar, de se manifestar. Paulo é bem claro quando ele disse em carta de 1 aos Coríntios 14, de verso 3 em diante, que o Espírito que está no profeta é sujeito ao... Então, a manifestação do Espírito Santo, esse é o Espírito de Deus, que não traz confusão, que não traz vergonha, que não traz timidez, nem realidade atual do momento. Ele está suscito àquele que é o portador dele. Aleluia. Dele.
pede, oh Espírito, eu estou sentindo aqui umas coisas, eu acho que eu vou subir pelas paredes, eu não sei se o céu desceu, eu não sei se o céu subiu. Balela. Mentira. É uma vergonha. Sabe por quê? Muitas pessoas correm atrás de manifestações que na ideia humana é o Espírito Santo, mas não é. É o Espírito enganador. E elas correm como um carro sem freio que não tem nenhum objetivo de parar, porque o seu condutor não tem mais controle sobre ele. Então, o condutor não domina, ele se torna dominado por uma força que pressupõe que seja o Espírito Santo. Pode ser o Espírito zombeteiro, mas o do Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo, quando se manifesta na vida de uma pessoa, ela nunca mais é a mesma. Aleluia, glória a Deus. Nunca mais. Eita, vamos correr. Então esses pontos que eu queria falar tanta coisa, mas não vai dar tempo. Pastor, essa questão de saudação não só para fora, mas para dentro do nosso ministério também. Não, isso é aplicado a tudo. Eu estou falando de forma total. Cabe para nós, que somos obreiros, em primeiro lugar. Porque aqueles que desejam o episcopado, aqueles que desejam ser obreiro, às vezes eles veem em nós uma manifestação diferente do que seria o mais correto. Nós que somos a liderança da igreja, transmitir para que ele sentisse na realidade o desejo de ser um também, mas nós pecamos. É lamentável, irmão, nós pecamos. Então eles não querem porque não vê em nós a capacidade de mostrar que aquilo que ele deseja, almeja e quer ser é bom. Ninguém quer ser mais obreiro hoje. Ninguém. E é lamentável falar que muitas das vezes eles não querem ser por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Mas isso aí eu não vou tratar disso, que isso é a igreja da igreja. É outra parte, é outro estudo. Então, tratando isso aí, essa parte, eu aprendi algumas lições importantes para nós. E eu vi que a nossa homilética, ela tem um pouco deixado a desejar. Será que na realidade, o que eu tenho aprendido, o que eu estou aprendendo, e ainda o que eu vou aprender, será que eu estou colocando em prática? Será que eu estou colocando em prática? Será que esse fundamento de ensino, será que esse fundamento doutrinário está sendo aplicado de fato à minha vida? Será que tem surgido em mim e a natureza uma alta relevância?
uma leitura normal. Normal. Ou é apenas um filme que eu assisto e não conheço o começo, nem o meio, nem o fim? Ou é apenas uma novela porque estou estimulado a querer entender qual é o sentido daquele teatro, mesmo já sabendo o fim? Será que é apenas um gibi onde conta uma história de um personagem, seja animador, ou de ato científico, ou de atos cruéis? Ou será apenas uma ação sem reação? A nossa capacidade intelectual tem que crescer com a nossa espiritualidade todos os dias que é aplicado o conhecimento das coisas de Deus na nossa vida. Aleluia. Todo dia eu tenho que crescer aprendendo e ter sede de aprender mais, crescer em graça e conhecimento, como o apóstolo Pedro falou. Não é apenas a graça, não é apenas o conhecimento de forma normal, né? É isso aí. Então, eu entendi que o método mais importante para que o conhecimento da palavra, o conhecimento doutrinário da Bíblia, o conhecimento bíblico, fosse aplicado a nós de forma didática, traz a natureza que a pregação não passa de um ensino. O que é pregar? O que é transmitir a palavra de Deus? Este mesmo ensinamento, ele aparece muitas das vezes nos livros do Atos dos Apóstolos, indicando o tipo de pregação explicativa, de forma literal, para que aqueles que ouvissem a transmissão da palavra, eles entendessem e aplicassem ao seu conhecimento de forma notória. Então, aquele dirigente, ele escolhia um texto, depois de ter lido aquele texto, ele passava a explicar aquele texto. Ele trazia uma narrativa aplicada verbalmente, só não da leitura, mas a explicação da mesma. Sim ou não? Sim. Porque se eu disser assim, um dragão subiu do mar, tinha 7 cabeças e 10 diademas. Tá. Se leu de forma oral uma passagem do Apocalipse. Agora me explique o que significa isso. Esta era a forma que era aplicada. Diferente dos nossos dias, porque a palavra é ensinada ou transmitida em cultos que nós praticamos. Mas, na época de Jesus, a palavra era lida todos os dias nas sinagogas, de manhã, à tarde e antes do pôr do sol. E eles tinham o pleno conhecimento de dizer: olha, vocês leram a palavra, foi explicada a palavra, agora vocês têm a obrigação de fazer aquilo que a palavra transmitiu, colocando por evidência práticas de fé e cumprimento doutrinário
Ou seja, eu vim, eu ouvi a palavra entrou dentro de mim, o Espírito Santo me convenceu daquela palavra, mas quando eu sair da porta para fora, a palavra tem que ir junto comigo. Aleluia. Quando eu chegar na minha casa, a palavra tem que fazer efeito junto comigo. Aleluia. Quando eu chegar no emprego, a palavra tem que fazer efeito junto comigo. Quando eu chegar em qualquer lugar, a palavra tem que fazer efeito comigo. Porque essa é a real natureza do ensinamento da palavra de Deus. Não é apenas transmitir de forma oral, mas incentivar a prática. Aleluia, glória a Deus. Aí, de forma doutrinária. E aí, visto que eles observavam com bons olhos, porque aquele que transmitia, Edson, aquele que tinha a responsabilidade de transmitir, ele agia de forma literal, mas ele sempre procurava ser claro, objetivo nas suas palavras. Por exemplo, se ele tem um sermão que é didático, esse sermão é de ensinamento, ele procurava de forma didática transmitir esse sermão de forma explicativa, que hoje é conhecido pela teologia como um sermão expositivo. Você vai expor aquela história, que pode ser por meio de parábolas, de forma literária, pode ser por atos proféticos, tantos históricos como escatológicos, ou você pode expor de forma simples, ao qual o seu auditório vai ler no ato inicial, vai ouvir no ato secundário, e no ato tendo pela tua explicação, ele vai entender qual foi a real vontade de Deus através da transmissão da sua palavra. Que objetivo tem a palavra neste momento? Aleluia. A quem ela está pressuposta naquele momento? Qual é o endereço que esta palavra tem? O que ela quer transmitir à igreja? Qual é a real vontade de Deus de forma explicativa e teológica, aonde eu irei usar o meu conhecimento exegético, que é o que não vai dar mais tempo de tratar sobre isso hoje, que eu iria tratar sobre a exegese, a hermenêutica e a homilética, que é o agrupamento das três, mas vai ficar para a terceira aula, são 4 aulas. Então, de forma que aqueles que ouviam, eles tinham ainda mais sede de ouvir, porque era de forma explicativa, a palavra introdutória com racionalidade teológica, de conhecimento bíblico, conhecimento acadêmico, conhecimento teológico, conhecimento humano, histórico, cultural. Eles se sentiam atraídos, diaconisa Daiane. Então, aqueles que agrupavam o Império Romano da época, eles tinham sede de ouvir a palavra, porque eles ouviam a palavra que era lida em pergaminhos e rolos ali, a pessoa que era incumbida pelo sacerdote naquela época, para que se lesse o rolo. Ele explicava a palavra de forma explicativa, de forma exegética, trazendo uma raiz, uma natureza, um conhecimento pleno da palavra de Deus, e as pessoas se alimentavam, elas ficavam saciadas, porque elas liam, entendiam e guardavam. Aleluia. A palavra. E não só apenas liam, entendiam e guardavam, como elas praticavam. Glória a Deus. Elas praticavam. De sorte que aquele que era incumbido da época
irmã Zéza, de fazer a parte da oratória para ser o orador naquele momento, ele tinha uma ética tão grande, era fiel àquilo que ele ia falar, que aqueles capitões da guarda romana, eles não gostavam de entrar na sinagoga. Os romanos nunca se deu com os judeus, porque nós sabemos que o império romano e grego são um império só. Não é como é hoje, Roma e Grécia. Antigamente era o império grego-romano. Então eles tinham curiosidade de ouvir, e viam de forma, como eu estou falando, claro, de fácil entendimento, e eles ficavam, as autoridades do Império Romano, eles ficavam assim, de cara aberta. Aí diz que de sorte que aquele sermão chamava tanta atenção, que havia grandes ajuntamentos, como nos nossos dias. Grupos de cristãos se reuniam ali para ouvir a comunicação verbal da palavra, que era extraída por aquele que era o orador daquele momento, que não tinha uma natureza de manifestação espiritual, porque eles não criam sobre isso, mas tinha uma natureza doutrinária de ensinamento. Porque muitos vêm para a igreja para querer receber bênção, para querer receber casa, carro. Às vezes o esposo foi embora, ai Jesus, traz minha esposa de volta. Às vezes a esposa foi embora, traz minha esposa de volta. Ai Jesus, me cura do câncer. Sim, Jesus faz isso, claro, ele tem poder para fazer. Ele fez no passado, ele faz no presente, ele vai fazer no futuro. Mas isso não é a real vontade de Deus. Glória a Deus, verdade. Para a nossa natureza espiritual. Isso é necessidade física, humana. Mas Deus, Ele quer para nós aplicar o ensinamento da sua palavra, e quer ver em nós que essa palavra, de forma doutrinária em nós, surgiu efeito, fez efeito com mudança de vida, mudança de comportamento, de postura. É isso que está. Tá, vamos terminar. Poucos minutos que eu tenho. Queria falar mais algumas coisas, terceira aula, já está preparado. Então, veja bem que isto era uma prática que era realizada pela sinagoga, trazendo somente a raiz do ensinamento antigo, do Antigo Testamento, porque não havia ainda uma natureza do Novo Testamento, porque mesmo até a igreja estava ainda se formando em parte de formação. Como nós sabemos que a igreja começa em Atos Apóstolos capítulo 2 em diante. Primeiro tem a ascensão de Jesus, depois tem o revestimento da descida do Espírito Santo. A igreja começa a crescer a partir daquele momento. Mas trazendo para o Novo Testamento, fala a respeito, na verdade, dos oficiais da igreja. Oficiais da igreja. Os oficiais da igreja, eles eram tratados como mestres, doutores, aqueles que tinham a capacidade intelectual, a capacidade de conhecimento pleno e a capacidade espiritual de discernimento de palavra para aplicar na sua oratória diária. Nós sabemos que é um jargão popular que se diz: a palavra do Senhor se renova todo dia. Então, eles traziam esse conhecimento através de
modo de pregação, de ensino, né? Se nós vemos Atos 6, 4, 21 e 10, lá Lucas quis colocar eles, Edson, em um patamar eclesiástico. Eclésia trata da distribuição de cargos ministeriais para a igreja. Veja bem que Lucas, ele quis trazer uma natureza de conhecimento pleno para a época e aplicou a eles e recapitulou eles assim como mestres, doutores. Alguns eram denominados também apóstolos, profetas e mestres. Essa é a natureza. Porque esse que ocupava o ministério da pregação, e isso eu vou tratar na nossa próxima aula, na terceira aula, trata de nós que somos pastores. Nós somos os doutores e os mestres de Deus na terra, através do nosso ministério. Do nosso ministério. Olha a responsabilidade que nós trazemos sobre os nossos ombros. Aí eu vou sair um pouco fora aqui de novo, nos 2 minutos que me resta. Aí eu trabalho em uma empresa multinacional e alguém sabe que eu sou pastor de igreja e aí me chama, às vezes acompanhado de 1 ou 2 ou 3 ou 4, e quer me testar, quer testar a minha capacidade, quer testar o meu conhecimento, quer testar a minha espiritualidade, quer testar a minha pessoa, quer pôr a minha pessoa à prova diante dos demônios, diante dos principados, diante das potestades, diante da força maligna e diante dos homens. E fala: você não é pastor? É. Então me explica uma coisa. A tua Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra, não foi? Foi. E eles sabem onde está escrito isso. Mas eles querem testar você. A tua capacidade. Se ele não te pegar de forma física, ele te pega de forma espiritual. Sim, no Gênesis está escrito isso, capítulo 1. Então tu é pastor, tu é mestre, tu é doutor, a Bíblia diz. E quem criou Deus? Se Ele criou todas as coisas. Nós somos pegados. Pegado não existe. Pegos. E tropeçamos em nós mesmos, como alguém que anda e pisa no seu próprio pé. Porque o diabo, ele quer nos testar. É lamentável, eu quero dizer uma coisa séria. Repito, para nós que estamos presentes, porque essa mensagem é para uma pessoa, é para 10 e 10 milhões. É a mesma coisa, não muda. E para você que está na internet, o diabo quer nos pegar em nosso próprio conhecimento. E quem criou Deus? Se tu me convencer, olha que ele é artioso, ele vai te pegar com o teu próprio conhecimento também, porque ele sabe onde ele vai pegar. Ele vai dizer: eu sei que a tua Bíblia diz que
que Deus criou o céu e a terra. Mas quem criou Deus me mostra na tua Bíblia e me mostra teologicamente. Por isso que eu quero dizer para você que está em casa, eu quero dizer para você que está no trabalho, eu quero dizer para você que está aqui, eu quero dizer para você que vai nos acompanhar, vai ler depois esse estudo, que vai ouvir depois esse estudo. Eu quero dizer para você, ninguém, repito, ninguém que deseja ter o real conhecimento pleno da palavra de Deus, que usurpa o ministério, terá sem um autoconhecimento didático, bíblico, teológico, de causa. É isso que hoje eu quis colocar para nós, e é muito importante. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei a minha responsabilidade, eu sei a minha capacidade, eu sei a minha maturidade, eu sei para que eu fui chamado, mas acima de tudo, eu sei que todo dia eu ensine-me que ele é preparado em 3 minutos, mas em 5 você não tem mais ele no seu estômago. Meu Deus. Mas que ele venha a ser uma feijoada caprichada, e você coma, se sacie e fale: desce, eu quero mais, e eu vou voltar dela a comer. Tu vai ver o seu nome de Jesus.